Olá, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, antes da gente começar aqui a conversar, eu gostaria de agradecer na confiança que você depositou em mim para eu poder tirar essa aula, tá bom? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero te mostrar as duas canetas pressurizadas, dizer quais são as diferenças entre elas, o mecanismo entre elas, e também eu quero te mostrar de forma prática que você vai poder fazer também na sua casa, né? Um exemplo prático para você começar a utilizar essa sua caneta, tá? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui na minha frente a caneta de uma pressão, que é essa daqui. E eu tenho também a caneta de 3 pressões, que é essa daqui, que é a que eu gosto de utilizar nos meus vídeos no YouTube. Essa caneta aqui eu gosto muito dela porque ela é multifuncional, né? Além da gente conseguir trocar a ponteira dela, né? Tanto as duas, na verdade, né? Tanto o cartucho 03 quanto o cartucho 05 são possíveis serem utilizados aqui. E eu também tenho a possibilidade de trocar a minha pressão. Então eu tenho nessa minha caneta a pressão de 50 bars, 75 bars e 100 bars. Ela é uma caneta que vai até 100 bars. Eu gosto de utilizar ela tanto para o facial quanto corporal. Porém, atente-se, porque muitas canetas de 3 pressões possuem pressões mais altas, indo até 150 bars. E aí você vai precisar ter um pouco mais de cautela para trabalhar o facial. Porque se a última pressão vai ser 150 bars, provavelmente vai ser uma caneta de 100, 125 e 150 bars. Já ouvi algumas canetas que são de 5 pressões. E aí nós teríamos realmente 50, 75, 100, 125 e 150. Muito interessante essas canetas de 5 pressões, mas a que eu tenho aqui é de 3 pressões e ela já me serve super bem, ela é a minha queridinha, tá? Então, deixa eu mostrar primeiro o funcionamento da caneta de uma pressão. Ela é clássica, né? Uma caneta de alavanca. Esse primeiro canhão aqui, né? O único canhão que ela tem, na verdade. Também posso trocar as ponteiras. Existem algumas que, ao invés de serem híbridas, né, de terem essas duas ponteiras, vem com uma só, ou 03 ou 05. Essa minha, no caso, ela é híbrida, né? Quando a gente diz que é uma caneta híbrida, é porque tem essa possibilidade de troca das ponteiras. Bom, com a minha ponteira, então, eu já escolhi, vou utilizar a 03. Esse daqui é o meu canhão, então para eu colocar o meu cartucho no meu canhão, eu tenho sempre que abri-lo até o máximo, certo? Então eu abri a minha caneta, eu deixei aqui separadinho algumas opções de cartucho. Então eu já tenho aqui aberto um cartucho de 03 e um de 05. Eu sempre tenho esses cartuchos abertos, porque como eventualmente eu faço filmes, então eu tô sempre mostrando, né, nas minhas aulas práticas os cartuchos. Tenho também transferidor aberto aqui para mostrar, né, pra gente fazer esse teste. Tenho também os fechados para mostrar para você, mas isso ao longo do vídeo da aula a gente vai conversando sobre, tá? Então, para eu poder acoplar esse meu cartucho na minha caneta, eu preciso estar com ela completamente aberta. E aí, eu com o meu produto aqui dentro, vamos supor, eu já tenho o meu produto dentro do meu cartucho, acoplo ele aqui na minha ponteira, rosqueio, porém eu não vou apertar muito. Quando ele travar, eu paro. Por quê? Se eu aperto muito aqui, na hora de eu tirar, torna-se muito dificultoso e às vezes sai junto com essa ponteira, né? Então, por exemplo, você fazendo na sua prática clínica, com a sua paciente, com a sua cliente deitada à maca, imagina toda hora você ter esse trabalho de sai ponteira, sai cartucho, e aí você tem que acoplar tudo novamente, enfim. É desgastante, né? Então, por isso que eu sempre digo,
Coloque aqui a ponteira, você vai apertar bastante para que ela não saia, mas o seu cartucho travou, você dá só mais uma rosqueadinha e pronto, deu. Você não vai apertar muito, senão vai se tornar dificultoso na hora de tirar, tá bom? Coloquei então o meu cartucho. Eu sempre vou calibrar essa caneta. O que significa? Bom, se eu tenho esse meu cartucho cheio até ao máximo com 0,3 ml, se eu calibrar, vocês vão ver que quando eu empurro esse canhão para baixo, ele já vai logo sair um pouquinho de líquido. Mas normalmente a gente não coloca o limite do cartucho, a gente sempre coloca um pouquinho menos, né? Até para que não haja desperdício, né? Para que no final a gente não tenha perda desse êmbolo. Depois você vai ver isso também comigo, sobre deixar ir até o final o cartucho, né? Pode ter uma torção no finalzinho do êmbolo, então sempre o ideal é a gente deixar um finzinho ainda no cartucho. Mas de qualquer forma, normalmente a gente não enche esse cartucho até o final, colocando os 0,3 ml ou 0,5 ml. E aí eu venho e empurro esse canhão para baixo até que comece a extravasar um pouco de líquido nessa minha caneta. Isso tudo eu vou fazer com você na prática, tá? Eu só quero mostrar inicialmente como que é o mecanismo da caneta de uma pressão e como é o mecanismo da caneta de 3 pressões, para você ver essa diferença. Bom, então tá, regulei aqui o meu canhão para baixo, começou a extravasar. Caneta já está calibrada. Venho aqui na minha alavanca, empurro ela até escutar um cleque, espero que você tenha escutado aí na sua casa. Depois eu venho e ajusto as minhas unidades. Então, por exemplo, quero fazer corporal, vou utilizar 5 unidades. Então, se eu estou utilizando o cartucho de 0,3 ml, eu tenho que olhar na régua de 0,3 ml também. Nas canetas híbridas, se você reparar, nesse primeiro canhão, eu vou ter 2 réguas. Uma régua com as minhas medidas mais espaçadas e outra com as minhas medidas mais juntinhas. A medida mais espaçada corresponde a 30 unidades, né? Uma régua de 30 unidades, ou seja, corresponde ao cartucho de 0,3 ml. A com a régua menos espaçada, mais juntinha, são 50 unidades, que corresponde ao cartucho de 0,5 ml. Eu aqui no caso estou utilizando o cartucho de 0,3 ml, então eu vou olhar para minha régua de 30 unidades, que é a mais espaçada, que na minha caneta e normalmente nas canetas fica do lado direito, tá bom? Então eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu faço essa conta, né? A linha desse meu canhão, ela tem que coincidir com a última linha da minha contagem. Então, dei uma volta, uma linha, uma unidade. Dei outra volta, uma linha, 2 unidades. Sempre coincidindo com a linha de baixo, certo? Então, eu conto 5 linhas, 5 unidades, fazendo esse rosqueio do meu canhão. Selecionei as 5 unidades, coloco onde eu vou aplicar esse produto. Enfim, eu vou colocar aqui na minha mão só para exemplificar e dou o disparo. Sempre bem apoiado, não precisa colocar muita força, mas tem que estar bem apoiado e disparo, tá bom? Então, esse é o mecanismo da minha caneta de uma pressão. Ela é uma caneta de alavanca com apenas um canhão, bem simples de ser utilizada. Essa minha caneta de uma pressão, ela tem 100 bars, ou seja, é a minha última pressão da caneta de 3 pressões. Muitas pessoas falam, a caneta de uma pressão é ideal para tratamentos faciais. E a caneta de 3 pressões é ideal para o corporal. Na verdade não, gente. A minha prática clínica com as minhas canetas me diz que 100 bars é muito para o facial. Eu vou te mostrar algumas fotos de como fica o rosto utilizando uma caneta, uma pressão de 100 bars. É muita agressão. E dependendo da
pele da paciente, para você fazer facial utilizando 100 bars, vai causar cicatriz, vai causar hipercromia ou hipocromia, uma inflamação exacerbada que a gente não quer que tenha nessa região. Então, o que a gente vai prezar? Vai prezar pelo mínimo de inflamação possível, para que a gente tenha um ótimo resultado, o máximo resultado possível para aquela cliente, mas de forma segura. Então, eu gosto de utilizar as pressões 1 e 2 da minha caneta de 3 pressões, que no máximo vai a 100 bars. Lembrando que isso não é uma unanimidade, não são todas as canetas de 3 pressões que o máximo é 100 bars. A minha caneta específica, a pressão máxima é 100 bars. Então, sempre se certifique para saber quais as pressões que você possui dentro da sua caneta, tá? Para que você não corra nenhum risco de intercorrências, que é um outro assunto que a gente vai falar já já, tá? Então, beleza, vimos aqui a caneta de uma pressão, eu vou retirar esse meu cartucho, vou deixar ela aqui de ladinho, que a gente vai fazer um teste já já nela, tá? E pego aqui a minha caneta de 3 pressões pra gente utilizar. Olha, essa caneta de 3 pressões, normalmente ela vem fechadinha, assim, na caixinha. E aí, para utilizar, ela precisa estar completamente despressurizada, ou seja, toda abertinha. O canhão, eu tenho 2 canhões na minha caneta de 2 pressões, de 3 pressões, perdão. O primeiro canhão, assim como o canhão da caneta de alavanca de uma pressão, ele marca as unidades que eu vou utilizar ao longo do meu procedimento. Eu também tenho 2 réguas nesse meu primeiro canhão, correspondentes às de 30 unidades, que é de 0,3 ml, e as de 50 unidades, que corresponde a 0,5 ml. Também é uma caneta híbrida, né? Essa minha aqui em questão é uma caneta híbrida. Eu estou agora com a ponteira de 0,3 ml, porque eu vou utilizar o cartucho de 0,3 ml. Mesma coisa, régua da direita para 30 unidades, régua da esquerda para 50 unidades. Caneta completamente despressurizada, o canhão de baixo, ele vai sempre marcar a minha pressão, então eu tenho 2 canhões, primeiro canhão e segundo canhão, primeira unidade, segundo pressão, despressurizada, completamente aberta, coloco o meu cartucho de 0,3. Cartucho colocado, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a primeira caneta, eu preciso calibrar essa caneta. Então eu venho aqui, diminuo esse canhão, né, coloco ele para baixo. Quando começar a extravasar, sair uma gotícula aqui da ponta do meu cartucho, eu paro, a caneta está calibrada. E aí sim eu venho com a minha pressão. Como eu faço para pressurizar? Rosqueio para cima o meu segundo canhão até escutar um barulhinho. Ó, espero que você tenha escutado também esse barulhinho. Quando eu abrir, é quando eu escolho a pressão que eu vou utilizar. Primeiro tracinho, no meu L, significa low, então é a minha pressão mais baixa, que é 50 bars. Segundo tracinho, M, medium, 75 bars. Terceiro tracinho, H, high, mais alta pressão, 100 bars, tá? Vamos supor que eu vou trabalhar com corporal e eu quero utilizar 100 bars. Coloquei no meu terceiro tracinho, pressão selecionada, venho e coloco as minhas unidades. Agora, ao invés de eu olhar para o canhão de cima, né, onde ele vai marcar, eu olho para o tracinho de baixo. E aqui eu conto 5 unidades, da mesma forma. Rosqueio, dou uma volta inteira, parou no tracinho, 1 unidade. Rosqueio, dei uma volta, parou no tracinho, 2 unidades. Rosqueio, parou no tracinho, 3 unidades. E aí, pela frente, até marcar as 5 unidades que eu quero. Encosto na região onde eu vou aplicar e faço o disparo. Certo? Ela é mais barulhenta, né? Bom, então eu vou retirar aqui pra gente fazer o teste agora.
tá? Esse teste você pode fazer em casa, eu vou fazer com as duas canetas. Então, como eu vou fazer com duas canetas, eu vou utilizar duas bananas. Como você tem uma caneta aí na sua casa, você vai, ou se você tiver duas também é interessante você fazer com duas bananas, ou utilizando faces diferentes da banana para você testar a profundidade dessas suas canetas, tá? Então aqui eu vou utilizar duas bananas, as minhas canetas pressurizadas, o cartucho que eu vou utilizar. Então eu tenho aqui um cartucho de 0,3 ml, tenho até o cartucho de 0,5, mas eu não vou utilizar ele agora. Vai precisar também de tinta guache. Se você não tiver tinta guache, mas se você tiver tinta de tecido, se você tiver algum tipo de corante, você pode utilizar também, que a gente vai fazer uma água colorida, para que a gente possa ver, né, ele no corte da banana. Você vai precisar de água, você vai precisar de seringa ou transferidor. O transferidor, ele é muito interessante de ser utilizado, né, nas ampolas, porque a gente acopla esse transferidor aqui na ponta do cartucho, rosqueia até ficar bem firme, abre essa primeira ponta que é uma agulhinha, olha só que legal, coloco no meu cartucho e puxo o êmbolo. Quando eu puxo o êmbolo, eu tenho certeza que não está entrando ar aqui na minha seringa e também eu não vou ter desperdício. Então, quando eu retirar, eu tiro o meu cartucho e voilá, estamos aqui sem ar e também sem desperdício. E o que é muito importante também, evita contaminação, né? O fato de você estar sempre colocando seringa, tirando, bota pra cá, bota pra lá, isso aumenta as chances de contaminação cruzada, coisa que com o transferidor você consegue minimizar até evitar, tá? Então, hoje eu vou utilizar aqui somente para mostrar a técnica com a seringa, que vai ser mais fácil, porque não está dentro de uma ampola, né? Eu vou utilizar num potinho de vidro. Eu vou fazer duas cores, porque eu quero exemplificar uma cor para caneta de uma pressão e outra cor para caneta de 3 pressões. Então, vamos escolher aqui. Eu vou utilizar a coloração azul e a coloração vermelha. Como é que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de tinta guache nesse potinho. E vou misturar com um pouquinho d'água. Eu quero que fique bem líquida essa mistura. E um líquido vermelho. Uma mistura aqui bastante, até obter uma aguinha vermelha. Vou deixar aqui de cantinho ela dissolvendo. E agora venho fazer a misturinha do azul. Essa minha guache, ela tá meio velha, então ela tá um gel, sabe? Mas não tem problema, quando a gente coloca na água, a gente hidrata ela, ela volta a ser líquida. O azul, com um pouquinho d'água. Para hidratar essa tinta e a gente obter uma aguinha azul. E agora eu vou puxar com a minha seringa. Deixa eu fechar meus pontinhos. Um pouco dessa tinta vermelha.
passar para o meu cartucho. Como é que a gente faz para transferir de uma seringa para o cartucho? Você vai abrir completamente esse cartucho, apoiar numa região limpa, de preferência sobre uma gaze, fechar a saída desse cartucho. Essa agulha que eu utilizo, ela é uma agulha comprida. Eu vou até ver aqui pra você qual o tamanho dessa agulha que eu tenho fechada aqui. Essa daqui é uma 0,8 por 40 milímetros. Ela é uma agulha que vai até o final do cartucho, ó. Quando eu coloco ela aqui dentro do cartucho, eu consigo apoiar lá embaixo e dispersar o meu produto. Eu nunca coloco 0,3, tá vendo? Nunca coloco 0,3. E aí, quando eu fecho o meu êmbolo, eu apoio somente aqui, porque aqui dentro tem ar, certo? Eu apoio esse meu êmbolo aqui no finalzinho e balanço para que esse ar aqui de baixo passe para a parte de cima. Prontinho. Passou para a parte de cima o ar, eu simplesmente retiro esse ar. Pronto. Deixa eu pegar um algodão aqui para eu não fazer sujeira na minha toalha. Limpo aqui a pontinha, né, do meu cartucho com um algodãozinho ou uma gaze. Vou começar fazendo pela caneta de uma pressão. Então, como eu expliquei antes, né, a caneta completamente aberta, despressurizada. Acoplo o meu cartucho, rosqueio, mas não aperto muito, só ao ponto dele ficar firme. Venho aqui embaixo agora e calibro a minha caneta, né, até ela começar a extravasar um pouquinho de produto. Eu sempre olhando aqui, ó, nessa pontinha, pra ver se vai começar a sair produto. Ó, ainda não. Ó, começou a sair. Começou a sair, saiu uma gotícula aqui de produto. Então eu seco essa pontinha com o meu algodão, sempre mantendo a asepsia. Um algodão besuntado com álcool ou clorexidina 2%. Limpo aqui essa minha pontinha, pressurizo. É uma caneta de uma pressão, então como é que a gente vai fazer aqui? Como a gente está falando sobre corporal, então eu vou começar com uma pressão mais alta. Uma pressão mais alta não, uma unidade mais alta. Então eu vou começar aqui utilizando 3 unidades, 5 unidades e 8 unidades, tá bom? Pra gente ver como que vai ser a permeação desse ativo na banana. Vamos lá, começando por 3 unidades. 2, 3. Contei 3 unidades. Apoio na minha banana, né? Não forço muito, principalmente que a banana, ele é muito mais sensível, né? Muito mais mole em relação ao nosso corpo. Então eu apoio e disparo. Disparei, retiro. Teve um pouquinho só de desperdício, mas porque esse meu líquido chegou a ficar um pouco denso, ele não ficou tão aquoso quanto eu gostaria. E sempre após cada aplicação, você não vai aplicar e retirar na hora. Você conta até uns 5 segundos e retira, tá bom? Então, eu apliquei 3 unidades primeiro, agora eu vou aplicar 5 unidades. Como é que eu faço? Pressurizo novamente e venho marcando as minhas unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Apoio novamente na minha banana, seguro firme e disparo. Retiro. Tive menos desperdício do que da primeira vez, permeou muito melhor. E agora vamos para nossa última aplicação
com 8 unidades, tá bom? Pressurizo novamente e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Apoio e disparo. Retiro, tive só um pouquinho de desperdício. Então eu não vou cortar essa banana agora, mas olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui quantas unidades eu coloquei em cada uma. Então na primeira eu coloquei 0,3, na segunda eu coloquei 0,5, na terceira eu coloquei 0,8. Marquei aqui minha banana, vou deixar ela aqui no cantinho. Deixa ela aqui guardadinha, que agora a gente vai fazer a aplicação na outra caneta. Eu não vou desperdiçar uma outra seringa, porque eu tô fazendo só esse teste aqui contigo, mas óbvio, se você fosse mudar de princípio ativo, de produto, o que você faria? Colocaria uma outra seringa, tá? Tanto a seringa quanto a agulha, ela precisa ser trocada, para que não haja contaminação. Então eu vou puxar aqui esse meu líquido azul. Vou tirar o ar aqui, eventualmente, que ficou bastante ar aqui dentro. Na hora que eu puxei. Trocou de princípio ativo, trocou também de cartucho. Eu aqui, como estou fazendo teste, né, vou utilizar o mesmo cartucho, descartando essa tinta. Então eu descarto. Aqui é só para você fazer um teste realmente em casa, tá? Da mesma forma, coloco o meu dedo aqui embaixo, seguro o meu cartucho, venho com o meu princípio ativo, com o meu produto, coloco minha seringa bem lá embaixo e venho dispersando o produto. Não precisa encher todo o cartucho, né, pra gente não ter desperdício. Coloco o êmbolo no finalzinho desse meu cartucho e balanço, para que o ar suba e o produto desça. Pronto, desceu tudo. Subi, tirei todo o ar, extravasou um pouquinho, limpo. E vamos lá fazer o teste com a minha segunda caneta. Abro ela toda completamente, os dois canhões. Muito importante que ela não esteja pressurizada. Acoplo o meu cartucho. Calibro o meu cartucho até começar a extravasar um pouquinho lá no meu cartucho. Ó, começou a extravasar. Eu limpo essa pontinha e pressurizo. Vou começar pela pressão 1, tá, pessoal? Ó, pressurizo. Escolho a pressão 1, correspondente a 50 bars. Vou colocar 3 unidades, então olhando para a régua de 30 unidades, 3 unidades. 1, 2, 3. Apoio, seguro, disparo. Prontinho. Retiro, dou uma limpadinha. Próximo pontinho, também uma pressão, só que agora eu vou fazer 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Apoio,
limpo esse meu pontinho, limpo a minha ponta do cartucho, pressurizo novamente, uma pressão, 8 unidades agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apoio na minha caneta, apoio na minha banana, no corpo, enfim, e disparo. E limpo. Bom, então aqui eu vou anotar que eu fiz 50 bars, vou escrever aqui 50 bar com 0,3, 0,5 e 0,8, certo? Então agora a gente vai para a segunda pressão, eu vou dar continuidade aqui nessa lateral da banana. Vou pressurizar, vou marcar minha segunda pressão, 75 bars, colocar 3 unidades. 3. Apoio na minha banana, seguro e disparo. Limpo, limpo, pressurizo novamente, segunda pressão, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Apoio na banana, disparo. Sempre com a mão bem firme para que não escape. Deu uma desperdiçadinha, um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. E agora, olha só, sobrou um pouquinho aqui no meu cartucho e ainda faltou fazer mais alguns disparos, né? Eu vou só anotar aqui, que aqui agora a gente utilizou 75 bar com 0,3 e 0,5. Certo. 3 unidades e 5 unidades. Então, como é que eu faço para colocar mais produto aqui? Eu vou despressurizar a minha caneta, vou abrir ela completamente, vou retirar esse meu cartucho, vou abrir o êmbolo segurando aqui embaixo para não ter desperdício de produto, colocar esse êmbolo em cima de uma gaze besuntada com clorexidina ou álcool 70, dispersar mais produto dentro desse meu cartucho, apoiar o êmbolo no final do cartucho, levantar, sacudir para subir o ar. Subiu, agora a gente retira esse ar até extravasar um pouquinho. Extravasou, a gente limpa, acopla na caneta novamente, não precisa forçar muito, calibro esse cartucho até começar a extravasar um pouquinho. Extravasou, limpou a pontinha, pressurizou. A gente ainda está utilizando a pressão de 75 bars, né, que é a segunda pressão. Agora a gente vai fazer com 8 unidades, certo? Então eu vou passar para a lateral aqui para fazer o 0,8. Coloco aqui 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades e aplico.
E agora vamos para a terceira pressão. Pressurizo. Terceira pressão. 3 unidades. 1, 2, 3. Apoio. Disparo. Faz um barulhão, né? Na terceira pressão. Dou uma limpadinha. Agora 5 unidades. Terceira pressão. 1, 2, 3, 4, 5. Apoio na minha banana e disparo. Limpo a minha banana. E agora, para finalizar, eu vou colocar 8 unidades, que é exatamente o restante que eu tenho aqui no meu cartucho. Terceira pressão, 8 unidades. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apoio na minha banana e disparo. Tive um pouquinho mais de desperdício, limpei aqui minha banana. Então, eu vou anotar aqui, que aqui foi 5 unidades, foram 8 unidades, né? O primeiro foram 8 unidades de 75 bars. Depois eu passei por 100 bars, fiz 3 unidades, 5 unidades e 8 unidades. Eu vou deixar essa bananinha aqui de lado e agora a gente vai começar cortando aqui para ver como é que ficou o corte dessa banana de uma pressão. Eu vou aproximar a câmera agora para poder mostrar. Bom, então aqui eu fiz 3 unidades, 5 unidades e 8 unidades e eu vou cortar essa banana exatamente em cima dos pontos onde eu apliquei. Primeiro, 3 unidades. Três unidades. Foi isso que entrou na minha banana de uma pressão. 5 unidades. 5 unidades entrou muito. Olha que legal. Olha que legal. Então, deixa eu deixar aqui à vista. 8 unidades. 8 unidades também entrou bastante. 8 unidades, 5 unidades e 3 unidades. Ó, os melhor perfil. 3, 5 e 8. 3, 5 e 8 unidades a 100 bars. 100 bars da caneta de alavanca, tá bom? Então, vou deixar aqui na lateral, separadinho. 3, 5 e 8. Aqui também é 8. Deixa aqui. E agora, vamos começar a cortar aqui a nossa banana sem se perder primeiro 50 bars. Quando eu for cortar esses 50 bars aqui, vai cortar embaixo 100 bars também. Vamos ver aqui. Uau! Olha só. 3 unidades. 3 unidades a 50 bars, até esse primeiro risquinho. E depois, embaixo, 8 unidades a 100 bars. Cinco unidades agora. Não vai coincidir não, que bom.
5 unidades. 5 unidades a 50 bars, que é o mais fraquinho, tá? Oito unidades. Oito unidades a 50 bars. Setenta e 75 bars agora. Setenta e 75 bars, 3 unidades. Que pegou também 8 unidades. Não, tá certo, ó. 8 unidades a 75 bars. Não, aqui é 8 unidades a 50 bars. E aqui são 3 unidades a 75 bars. Bom, voltei a gravar aqui, já finalizei de cortar todas as bananas, o celular parou de gravar e infelizmente não deu para ver o restante, né, dos cortes das bananas. Mas o que eu quero te mostrar com esse exercício aqui é a variedade e a possibilidade de atingir profundidades diferentes com as canetas, né? Com a caneta de uma pressão, você consegue atingir profundidades diferentes dependendo das unidades que você vai colocar nessa caneta. Na caneta de 3 pressões, além das unidades, você também consegue variar as pressões e isso dá mais mobilidade para você. Os cortes que mais chamaram a atenção foram os de 0,8 na de 100 bars, ele ultrapassou aqui o meiozinho da banana, olha só, 0,8 da de 1 unidade. E outro corte que chamou muita atenção aqui também foi esse daqui, que corresponde ao de 0,5 da de 100 bars também, olha só. Olha só, esse daqui uma alavanca, 8 unidades e esse daqui 5 unidades, 100 bars. Olha só que legal a diferença. Bom, espero que você faça esse exercício em casa, para você poder treinar a sua caneta, tá? Antes de ir para a pele propriamente dita. E agora, falando em pele, eu vou conversar com você um pouquinho sobre umidades e pressões a utilizar no corporal, mas isso no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida mesmo, você pode me perguntar. Um beijo, até mais.